Olá, bem-vindo! Estamos aqui mais uma vez no Quintou respondendo as questões dos nossos amigos. Se você chegou agora, peço que você deixe seu like. Deixa aí o seu like, que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tem um vídeo novo, acende aí essa campainha e você vai ser avisado. E outra coisa, gente, compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Olha, eu começo aqui com a pergunta do meu amigo Vicente, que comenta que num dos meus vídeos anteriores eu falei da harmonização tradicional do churrasco com a uva Taná, ao contrário do Malbec, que ele achou interessante, porque ele tinha ouvido falar que a Taná também harmonizava bem com a nossa feijoada, e perguntou se eu concordava com isso. Perguntou se a Taná é tão eclética assim, e também perguntou da Malbec, afinal, seguindo sua preferência, com quais comidas ela harmoniza melhor. E ele ainda comenta que não conseguiu fazer todas essas combinações, mas teve uma boa experiência ao degustar uma feijoada com Malbec, o DV Catena, que realmente é uma delícia o DV Catena. E como o dia estava meio friozinho, ele achou ótimo. E ainda mudando de assunto, ele pergunta, até com muita elegância, se seria ético ele perguntar minha opinião sobre o aplicativo Vivino, que ele acha interessante a mecânica de tirar uma foto do rótulo, buscando um monte de informações, que ele acha genial. Mas, por outro lado, diz que também aprendeu comigo e que não liga a mínima para as notas que são apresentadas ali. Enfim, queria saber a minha opinião a respeito disso. Bom, Vicente, meu amigo, vamos lá. A feijoada, se você se deu bem, fico feliz. As harmonizações têm regras, mas a regra mais importante é o nosso prazer. Eu não canso de falar isso. Tecnicamente, a feijoada, porém, pede refrescância, coisa que esse vinho, por exemplo, que eu acho excelente, o DV Catena, não tem essa refrescância que o prato tecnicamente precisaria. Mas tudo bem, essa refrescância seria bem-vinda por conta da gordura e do peso do prato. Eu particularmente acho o Taná também pesado para feijoada. Muita gente recomenda o Taná para feijoada. Eu acho que são dois pesos excessivos. Ao menos fosse um Taná espumante. A própria Mistral tem um Taná espumante do Pisano que é espetacular, que vale um dia você experimentar. Por quê? Porque aí ela tem aquele perlage do gás carbônico e tem acidez alta, porque o espumante tem que ter acidez alta, e você então limpa as suas papilas daquela gordura. No caso da feijoada, eu prefiro, sinceramente, se você não tem um Taná espumante, você vá com um Taná, vá com um espumante rosé, que fica bom também. Isso se você quiser priorizar o vinho com a feijoada, porque eu, sinceramente, um dos caminhos que existem para as harmonizações, já comentei isso aqui, é o das culturas regionais. Existe sempre uma sabedoria na cultura regional quando harmoniza um vinho com um determinado prato daquela região. E a nossa feijoada, tradicionalmente, ela acompanha uma caipirinha e a cerveja. Veja como há sabedoria popular nisso, porque o limão e a cachaça na caipirinha, eles quebram aquela gordura do porco, daquele peso. E a cerveja traz a refrescância que a gente procura num prato tão denso, tão intenso. Mas enfim, vai do seu gosto. Como eu falei, na falta do espumante tinto, vá num espumante rosé, fica muito bom. Bom, a Malbec, na minha opinião, se for da sua origem, que é lá no Caós, e que ela inclusive tem uma astringência, uma estrutura muito diferente da Malbec que a gente conhece aqui na América do Sul, especialmente na Argentina, onde ela fez muito sucesso,
ele ficaria, falando dessas harmonizações que você me perguntou, ficaria sensacional com o cassoulet. O cassoulet que é até próximo da nossa feijoada, embora com outra estrutura de consistência, porque é um feijão branco e tem pato e porco no seu preparo, fica muito bom. Os argentinos, no caso dos Malbec argentinos, eu prefiro eles com chouriços, porque os chouriços levam aquele tempero, tem aquela páprica picante, aquilo fica muito bom com o Malbec argentino, eu gosto bastante, e também as morcilhas deles são excepcionais, especialmente as adocicadas, não sei se você já provou, fica fantástico com Malbec. Eu gosto também do Malbec aperitivando com um queijinho emmental, fica muito gostoso. Agora, Vicente, falando do Vivino, eu não tenho nada contra, é o que eu já falei, esses aplicativos são sempre uma outra fonte de informação. O Vivino, que no fundo é uma loja de vinhos, né? Todos eles são sempre uma loja de vinhos. E eles procuram dar um serviço para depois vender o vinho para você. Agora, eu soube que muita gente que tem interesse nos resultados da avaliação no Vivino paga a gente para ficar lá dando nota alta no vinho, porque isso melhora o score. Eu, às vezes que consultei o Vivino com vinhos que me agradam e que muitas vezes eles nem têm lá, porque são vinhos mais de nicho, as coisas naturais e biodinâmicas, as notas nunca são boas, o que mostra que o perfil de gente que está ali avaliando isso não tem o conhecimento necessário. Agora surgiu um outro aplicativo que outro dia eu travei contato, que eu gostei demais, que chama-se Hipervinho. Não sei se você já viu esse Hipervinho, é uma loja de vinhos também, e eles têm lá um tal de Wine Tracker. Esse Wine Tracker é um sistema de busca, mas de acordo com o seu gosto, é sensacional, porque tem lá um assistente virtual que chama Amy, e onde você cai numa lista onde você escolhe as suas preferências, você define o seu perfil de gosto, os vinhos de que país você prefere, de que uvas, que tipo de intensidade, tem lá um questionário para você preencher a respeito dos vinhos que você gosta, e inclusive de faixa de preço e tudo mais, e a partir do seu gosto já pré-determinado, ele então seleciona uma série de alternativas para você. Bom, de qualquer forma, Vicente, eu insisto que você invista e acredite no seu feeling. O mundo do vinho é tão vasto e tem tanta coisa que até errar é legal, porque você aprende errando. A gente degustar é o melhor. Olha, ler e degustar, junto com viajar, obviamente, são os melhores caminhos para aprender sobre vinho. Então descubra você o seu estilo, a sua maneira, e esqueça essas opiniões, seja do Didu, seja de quem for. Acredite em você, crie você sua opinião, o seu gosto, descubra você, faça suas confrarias com seus amigos, escolham seus vinhos, tome as cegas e vai achando o seu caminho, tá certo? Bom, o Luiz Cláudio me pergunta qual vinho mais icônico que eu já tomei na minha vida. Ô Luiz Cláudio, difícil isso daí, bicho. Eu sou um privilegiado, como eu brinco sempre, por sorte eu não escrevo sobre parafusos, eu escrevo sobre vinhos. E esses mais de 20 anos aí degustando vinho me deu oportunidades incríveis. Eu tomei praticamente todos os grandes vinhos ícones famosos que existem no mundo, esses renomados, eu praticamente tomei todos eles. Faltam preciosidades que são desconhecidas normalmente, produtores artesanais que hoje eu gosto muito, que é uma enormidade que eu gostaria de conhecer. Mas olha, para citar alguns que me vêm à cabeça, eu me lembro, por exemplo, de ter tomado vinhos do Gaia com o próprio Gaia. Isso é uma coisa que não tem preço, conversar com o próprio produtor e um ícone como ele. Tomei a linha toda do Romanée Conti, de uma safra, fizemos uma horizontal, como chamam, com todos os vinhos do
Domaine de Romanée-Conti com o próprio Albert de Villene. Outro privilégio que, puxa vida, tomei o Clos de la Coulée de Serran com o próprio Nicolas Joly, que é o papa da biodinâmica, de quem me tornei um amigo. Tomei os vinhos da Madame Leroy com a Madame Leroy numa palestra que ela veio fazer aqui em São Paulo. Peguei até a assinatura dela em garrafa, enfim, ela que é sócia do Romanée-Conti, né? Não sei se vocês sabem, ela é uma das sócias, embora tenha também os seus próprios rótulos, que são os rótulos Leroy, né? Madame Leroy. Tomei Vega Sicília com o Pablo Alvarez, dono do Vega Sicília. Tomei Catena com o Catena. Ou seja, esses são os ícones que ficaram na minha memória pelo privilégio de estar com essas pessoas que são memoráveis e pessoas muito renomadas do mundo do vinho, muito competentes. Bom, o Paulo me pergunta, Didu, o que você acha de falar das vinhas velhas portuguesas, os Field Blend? Field Blend é o nome que os americanos deram para as misturas de variedades. Eu acho muito legal falar disso, porque eu sou grande fã. Para quem não conhece, o que o Paulo se refere a vinhas velhas portuguesas, muita gente faz confusão achando que vinha velha é de um vinhedo muito velho. Normalmente é mesmo de um vinhedo muito velho, porque ele faz parte da cultura do iriense, que hoje, lamentavelmente, não está se reproduzindo como eu gostaria que fosse reproduzido, mas as casas produziam vinho para o seu próprio consumo. O vinho para o seu próprio consumo. O vinho fazia parte da ração alimentar daquela família, então eles não podiam correr risco de perder. Se você tem uma monocultura, se a sua plantação é só de touriga, por exemplo, e por um azar dá alguma praga, algum problema na touriga, você perderia o vinho todo. Então o que os portugueses fizeram? Isso você encontra também na Itália e na Espanha, vinhedos antigos assim. É que no Douro isso foi uma cultura muito marcante. Eles tinham então vinhas com várias castas diferentes. E não só de tintas, tinha de brancas, ou tinha brancas e tintas misturadas, que é o mais comum. Dessa forma, se desse um problema numa determinada casta, não dava nas outras. E ele salvava o vinho. Essa que é a história que, inclusive, perguntei quando teve outro dia uma live com o pessoal do Estudo do Vinho do Porto, perguntei por que eles não reconheciam o vinho palhete, que era o resultado da cor, que esse vinho ficava rosado, né? E em Portugal chama-se palhete, não chama rosé. E esse vinho palhete era o vinho comum, tem até o ditado, no dia de São Martinho, vá na adega e prove o vinho, que é 11 de novembro. E os vinhos assim são muito gostosos, muito frescos, vinhos para o dia a dia, e produzem coisas maravilhosas. Agora isso está meio que voltando à moda, tem muito produtor novo querendo resgatar a sua cultura e tal, e estão regenerando esse tipo de vinha. Essas que são as vinhas velhas, né? Bom, o Paulo me pede também se eu podia falar um pouco dos alvarinhos portugueses. Olha, Paulo, falo com prazer. O alvarinho está entre as castas mais importantes no mundo todo. Alvarinho é um vinho que é bom jovem e é bom com idade. Ele oferece grande capacidade de evolução. Eu tive sorte de provar lá em Portugal várias vezes alvarinhos com 30, 40, 45 anos de idade, que são espetaculares. Esses vinhos, obviamente, mudam de perfil com a idade, mas não é todo vinho que tem capacidade de evoluir tanto tempo. O alvarinho é uma dessas, como o Riesling. Ele vai com o tempo, troca aquela beleza do frescor, da acidez, por uma enorme complexidade aromática e gustativa que, para o meu gosto pessoal, suplanta de longe aquele prazer do frescor, da acidez, que qualquer vinho branco jovem oferece. Alvarinho tem a estrutura e a acidez necessária para ter uma vida muito longa, como o Riesling, como eu falei. Aliás, tem uma história engraçada a respeito do alvarinho e do Riesling que me contou meu amigo Luiz Horta.
O Luiz Otto é um cara muito culto, é pena que ele seja tão recluso, porque a gente acaba convivendo pouco. E ele tem uma cultura enorme, tem sempre histórias. Uma vez, há muitos anos atrás, eu entrevistei o Luiz Otto quando eu tinha um programa na CNN, que chamava-se Celebre, e eu entrevistei o Luiz, e quando eu falo de Alvarinho, ele conta que a Alvarinho, acreditavam em Portugal que a Alvarinho fosse a Riesling. E por que acreditavam? Por causa dessa estrutura de longevidade. E diziam que ela chamava Alvarinho porque teriam trazido então a casta branca do Reno, que era a Riesling, e ela começou a chamar Alba Rhein, ou seja, a branca do Reno. Alba Rhein, com o tempo, virou Alvarinho. Aliás, na Espanha se chama Albarinho, né? Então, essa história achei sensacional, e ele, ainda brincando, falou: aí vem a ciência e estraga sempre a poesia, porque foram fazer os estudos de DNA na planta, descobriram que não tem nada a ver com a Riesling. Muito gozado isso. O fato é que a Alvarinho é uma grande uva e tem grande destaque, e lá na região do vinho verde, na minha opinião, Paulo, ela deveria ter uma denominação específica Alvarinho, porque ela é tão distinta dos outros vinhos verdes que mereceria esse destaque, na minha opinião. Mas isso é só a opinião do Didu, não serve para nada, só para a gente se distrair aqui na nossa conversa de quinta-feira, não é mesmo? Bom, o Felipe me pede se eu consigo indicar para ele um bom vinho e barato para harmonizar camarão com molho branco. Olha que legal, eu gosto muito de camarão com molho branco, e o que esse prato tem de desafio? Ele precisa, o camarão é intenso, né? Tem um sabor muito marcante, ele precisa de um branco, obviamente, porque fruto do mar, você sempre tem que usar um branco, às vezes um rosé, mas um branco, na minha opinião, seria ideal. Como tem um molho branco também, que é untuoso, é gordo, o ideal é que você tenha um vinho que tenha a estrutura para o camarão e que tenha o frescor para esse molho branco. Então eu iria de Chardonnay, por exemplo. E você quer Chardonnay bom, de bom preço. Então vou te dar algumas sugestões aqui, todas brasileiras, que você vai adorar. Olha, o Chardonnay da Góis e Venturini, que eu já cansei de indicar aqui, um dos melhores Chardonnays que existem, custa R$ 54,90 na Anja Vinhos. Esse Chardonnay, eu já comentei, na avaliação nacional de vinhos, que a Associação Brasileira dos Enólogos faz lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, todos os anos, e que concorre, todas as grandes vinícolas mandam suas amostras, que são avaliadas às cegas por profissionais enólogos, gente competente que sabe do assunto. Esse vinho ficou 9 vezes seguidas como finalista, porque eles separam apenas 16 amostras entre cerca de 300 para serem as grandes finalistas, quando eles fazem lá um evento muito bonito, onde chamam jornalistas, pessoas aí de destaque para fazerem os seus comentários. Não é pouca coisa, né? 9 edições seguidas desse Chardonnay do Venturini. Então essa é uma dica. Outro que eu fiquei maravilhado recentemente é o Chardonnay do Zanotto. Chardonnay do Zanotto custa R$ 59,90, você encontra inclusive no site, ele tem uma loja linda agora em São Paulo, na Pedroso de Moraes, que eu fiz uma matéria, convido vocês a lerem no meu site, didu.com.br, veja a matéria do Zanotto, que legal que eles têm lá. Inclusive com ótimos vinhos na faixa dos 30 e poucos reais, viu, gente? Eu indico também, na faixa dos 30 e poucos reais, o Chardonnay varietal da Aurora. Essa linha, eu sou encantado com a linha de entrada da Aurora, R$ 31,90 no Bebidas do Sul, grande vinho. Indico também o Paradoxo da Salton, Chardonnay Paradoxo, R$ 59,00. Tá certo, Felipe? Bom camarão ao molho branco, depois você me conta qual você escolheu, né? O Tiago me escreve falando o seguinte: Edu, como eu acho vinhos que passaram por fermentação malolática? Nunca vi essa informação em contrarótulos e queria confirmar se os aromas de iogurte grego,
Bom, iogurte grego, ele foi específico, que eu pego estaria relacionado a isso. Olha, para quem não sabe, essa pergunta do Tiago é muito boa, porque o vinho normalmente acontece depois da fermentação, acontece uma fermentação que chama malolática. O que é? Ela transforma, isso acontece naturalmente, ela transforma o ácido málico em ácido lácteo. Isso significa que nessa transformação o vinho fica menos ácido do que era antes, porque às vezes é muito intenso. E deixa também o vinho com uma sensação um pouco mais cremosa. Então, Tiago, você está certíssimo. Iogurte grego ou não, esse traço de iogurte que você pega é típico mesmo da malolática, e também alguns queijos também. É comum você identificar no aroma algum aroma de queijo, também costuma ser da malolática. O Eduardo me pergunta, meu xará, né? Eu sou de Dudu e Eduardo, né? Eduardo é um nome que é complicado, tem tanto Eduardo que você sempre... Eduardo da onde? Eduardo do quê? Isso é muito aborrecido. Tanto é que meus filhos chamam Gibran, Demian e Ramatiz. Ninguém pergunta da onde, não querem saber do que, nem da onde. Até que a minha mulher começou a me chamar de Didu, um apelido, e pegou e resolveu o meu problema com o Eduardo. Mas o Xará, o Eduardo me escreve perguntando assim, como sugestão para próximo quintal, poderia comparar o Barca Velha com o Júpiter? Quais diferenças e vantagens? Olha, Eduardo, eu acho que não são vinhos comparáveis, eu acho que são vinhos bastante distintos porque são de regiões diferentes, de uvas diferentes. O Júpiter é um exemplo de vinhas velhas, né? E é um vinho único e de uma outra região e fermentado em ânfora. Eles são muito distintos. Eu tive a sorte de ter provado para conhecer. Vinho suntuoso, delicioso, longo, que eu gostaria de tomar com mais idade. E o Barca Velha também, por sorte, provei algumas safras já de Barca Velha, que é um vinho muito fino, muito elegante. Me parece, se eu pudesse dar a minha opinião como um consumidor, Eduardo, eu diria que o Barca Velha é um vinho mais francês do que o Júpiter. O Júpiter é um vinho mais guloso, mais ao estilo alentejano mesmo sendo feito em talhas e tal, muita fruta, muita compota, coisa que o Barca Velha não tem. O Barca Velha tem um estilo mais Bordeaux com idade. O Robson me pergunta, Didu, como você faz para guardar o vinho que você consome só uma taça? E como é que faz para guardar o vinho e ir tomando durante a semana? Olha, o Robson, eu já comentei isso também. A dica para você guardar um vinho não é esperar a garrafa ir consumindo e depois você vê que não vai tomar tudo. Você, no momento em que abre essa garrafa, você já deve ter à sua disposição uma meia garrafa pequena, ideal aquelas de vinho do Porto, que são escuras e tem uma rolha muito boa, e que você já tomou o vinho do Porto, já curtiu aquele vinho. Ó o carrilhão aí, gente, voltou do concerto. Gostou dessa aí? Olha aí. Todo mundo com saudade do carrilhão, né? Ficou caro pra caramba. Eu acho que é a última vez que eu arrumo ele, porque eu vou dizer, viu, a coisa tá difícil, mas tá aí alegrando a gente de novo. Então, Robson, o que é o ideal? Você já tomou esse vinho do Porto, já lavou essa meia garrafa muito bem lavada e deixa ela lá à disposição. Quando você abrir a garrafa, preencha primeiro essa meia garrafa, arrole e ponha no lugar onde estava o vinho que você vai tomar, seja na sua adega, seja no armário onde estava, no mesmo lugar. Ele não vai se alterar, vai ficar meses do mesmo jeito. E depois, se você achar que está feliz, quer tomar o resto, você já desarrolha e sirva o resto. Eu normalmente, como eu provo muito vinho, é comum na mesa da minha copa você ter sempre 3, 4, 5 garrafas que estão abertas, que eu tomei ou numa live, ou alguém me mandou para eu provar e conhecer. Então, eu faço uma avaliação, eu abro,
faço uma avaliação e depois vou consumindo ao longo da semana para ver como tá. Dependendo do que eu estou comendo, falar, vou tomar um pouquinho desse, vou tomar um pouquinho daquele, e vejo como ele vai evoluindo, porque muitos vinhos, especialmente os mais puros, os vinhos, os orgânicos, os biodinâmicos, os naturais, especialmente os biodinâmicos, são vinhos que duram muito e melhoram muito. Às vezes, uma semana depois, ele está melhor. Já fiz esse teste várias vezes. Mas mesmo com os vinhos comuns, é normal que no dia seguinte o vinho invariavelmente esteja melhor do que no dia que eu abri. Porque o vinho respirou um pouco, aquele oxigênio que ficou lá, deu uma certa evolução nele que ele precisava. Então eu não tenho nada especial. Se o clima está quente, eu deixo na porta da geladeira. Se o clima está frio, fica na mesa da copa e assim que eu vou tomando. Tá certo, Robson? O Luiz, lá do Rio de Janeiro, me fala que ele queria que eu indicasse um vinho para o prato tradicional carioca, que é o arroz, feijão, bife, batata frita e ovo. Olha, é um belo desafio esse, né? Porque você vê, o feijão tem aquela textura. Feijão é um prato complicado, porque ele tem aquela pastosidade que normalmente cobre a nossa papila gustativa e você até perceber o vinho é difícil. Então, muitas vezes você experimenta fazer isso com uma colherada só de feijão, mastigue bem e tome um vinho. Você vai ver que você de cara não vai sentir nada, porque ele é muito pastoso. Bom, mas nessa mistura toda, o feijão, obviamente, precisaria de algum vinho que tivesse acidez para quebrar isso. O bife pede tanino, é carne gosta de tanino. O ovo é uma complicação porque o ovo prefere vinhos brancos, fica melhor com um chardonnay. Mas nessa conjuntura aí, um chardonnay não tem nada a ver. O ovo pode ir bem também com vinhos médios de boa acidez, também vai bem. De qualquer forma, esse prato é um desafio. Na minha opinião, eu iria de vinhos vinhos tintos médios que não tivessem passagem por madeira. Um Carmenère, um Merlot, uma Garnacha, eu gosto muito de Garnacha, um Sangiovese fresco, que não tenha madeira. Enfim, vinhos novos, frescos e sem passagem por madeira. Luiz, experimente e depois me conte o que você achou. Bom, eu comentei outro dia do livro da Pensão Humaitá. Choveu pergunta aqui, todo mundo quer saber mais. Olha, compre o livro lá do Escatimburgo, gente, vocês vão adorar, é tão baratinho. Mas eu me lembrei, se você quer como eu gosto sempre de indicar um livro, e eu tive com o meu amigo Cabral nesse interim, num evento, e conversando a respeito da Pensão Humaitá, ele me lembrou de um livro que ele mencionou isso no livro dele, que chama Presença do Vinho no Brasil. Estou mostrando aí para vocês, inclusive autografado pelo meu amigo Carlos Cabral, que conta toda essa história, conta a história da pensão, como é que era, as pessoas que frequentavam, e um caso inusitado, sensacional, porque depois que o Ian Almeida Prado faleceu, os herdeiros quiseram leiloar, achando que tinha preciosidades lá, e contrataram a SBAV. A SBAV é a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que é a primeira confraria de vinhos que existiu no Brasil. E quem fundou foi o próprio Carlos Cabral. E o Cabral, na ocasião, era o presidente da SBAV, então indicou algumas pessoas para avaliar, entre elas outro amigo meu, que eu também já indiquei o livro aqui, que é o Oswaldo Albano do Amarante, que tem aquele livro Vinhos para Iniciantes e Iniciados. Bom, lá ele conta a história fenomenal, mostra a porta que eu falei para vocês, a porta da Pensão Humaitá, estou mostrando aí no livro para vocês, e conta o que aconteceu nesse leilão. Você quer saber? Eu não vou contar aqui não, você arranja o livro, compre, olha, você pode comprar até do Cabral, vou botar aqui o contato do Cabral, porque ele tem na casa dele, você pode comprar até autografado por ele, e tem um livro autografado do Cabral, uma coisa que realmente é
dá muita honra e muito orgulho desse brasileiro fenomenal, meu amigo Carlos Cabral. Tá certo? Bom, gente, o que eu tinha para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e você pode também se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, acende aí essa campainha, você vai ser avisado. E compartilhe, gente, me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. E olha, lembre-se, beba com moderação, uma taça por refeição faz bem para a sua digestão, para o seu coração, para a sua mente, tá certo? Saúde!